Meu nome é Vicente. Tenho 81 anos e vivi quase toda a minha vida na cidade de Teruel, no interior da Espanha. Passei décadas sendo encanador, profissão simples, mas honrada, que herdei do meu pai. Acordava antes do sol nascer, caminhava quilômetros para arrumar canos, consertar caldeiras, trocar torneiras e fazer o que fosse preciso para sustentar minha família. Nunca reclamei, nunca exigi nada de ninguém. Meu pagamento era ver meus filhos crescendo com saúde e a barriga cheia. Fui casado com a Irene, minha única mulher, durante quase 50 anos. Ela tinha a risada fácil e o coração firme. Foi ela quem segurou nossa casa quando a vida pesava demais. Tivemos 2 filhos, Ana, que se mudou para a Alemanha quando era jovem, e Lorenzo, o mais novo, que sempre disse que cuidaria de mim quando eu envelhecesse. Quando Irene morreu, fiquei só. A casa parecia enorme, gelada. Cada canto carregava a voz dela, cada móvel, sua ausência. Aguentei o luto em silêncio como os homens antigos, mas havia noites em que a saudade era tanta que eu conversava com a cadeira onde ela costumava se sentar. Foi Lorenzo quem insistiu para que eu fosse morar com ele e a esposa. Aqui tem espaço, pai. A casa é grande. Você não pode ficar sozinho naquele lugar velho e úmido, ele dizia. No fundo, eu sabia que aquilo era um gesto de cuidado, mas também de costume. Talvez ele achasse que eu precisasse dele mais do que ele precisava de mim. E como já não tinha forças para discutir, fui. Vendi a maior parte dos meus móveis, deixei a casa fechada, guardei poucas coisas num baú e fui viver na casa do meu filho, em Valência. No início, tudo era novo e um pouco confuso. A casa deles era moderna, cheia de telas e aparelhos que eu não sabia usar. A esposa dele, Cláudia, era formal. Não me olhava nos olhos quando falava comigo. Os netos pareciam simpáticos, mas viviam com os fones nos ouvidos, em seus próprios mundos. Tentei ajudar no que pude. Varri o jardim, lavava as vasilhas, cozinhava de vez em quando, arroz com açafrão como Irene fazia. Mas com o tempo percebi que a minha presença era incômoda. Começaram as indiretas. O gás está vindo mais caro. Alguém anda comendo demais à noite. A comida some mais rápido. Tudo era dito como se fosse ao vento, mas o vento vinha sempre na minha direção. E então, naquela tarde que jamais esquecerei, Lorenzo chegou do trabalho, jogou a mochila no chão e, ao me ver mexendo num dos armários da cozinha, soltou rindo. Olha lá, o pai fuçando de novo. O velho é um covarde. Não enfrenta a morte, mas quer enfrentar o micro-ondas. Todos riram. Até os meninos. Eu não. Fiquei parado, olhando para ele como quem olha para um estranho. E ele, percebendo meu silêncio, ainda tentou aliviar. Brincadeira, pai. Você sabe que é brincadeira. Mas não era. Porque há verdades que se escondem nas piadas. E ali, naquela risada coletiva, percebi que eu não era mais Vicente, o homem que construiu aquela família. Eu era apenas o velho teimoso que atrapalhava a rotina deles, um estorvo. Naquela noite, não chorei. Apenas fiquei sentado na poltrona do quarto, sem som, sem luz, sem nada. Pela primeira vez em muito tempo, desejei desaparecer. Mas não como eles imaginavam. Eu não queria morrer. Eu queria viver, mas longe dali. Queria reencontrar o homem que eu era antes de ser tratado como peso. Lembrei da minha antiga casa em Teruel. Estava fechada, abandonada, mas ainda era minha. Lembrei da pequena conta que mantive escondida, com o dinheiro que juntei nos anos de serviço, porque homem prevenido é homem livre. Lembrei da Irene me dizendo uma vez: velho, se um dia ninguém mais quiser te ouvir, vai conversar com as paredes da nossa casa. Elas te conhecem. Foi nesse exato instante que decidi. No dia seguinte eu iria embora. Não por orgulho, por respeito. O respeito que me faltaram, eu mesmo iria me devolver. Acordei bem cedo, antes de todos. Preparei um café forte na cozinha, tomei devagar, em silêncio, enquanto o sol começava a entrar pela janela. Voltei ao quarto, peguei minha mochila, coloquei ali apenas o essencial: uma muda de roupa, documentos, a foto da Irene e o relógio de bolso que foi do meu pai. Escrevi um bilhete com a letra firme, sem rodeios. Não precisam mais se preocupar comigo. Um abraço do pai que vocês esqueceram de enxergar.
Deixei o papel em cima da mesa, ao lado da chaleira, e saí. Ninguém me viu sair. E se viram, não disseram nada. A estação de ônibus ficava a 3 quarteirões. O caminho era tranquilo. Cumprimentei algumas pessoas na rua, como fazia antigamente. Peguei o ônibus para Teruel com o coração batendo forte, não de medo, mas de liberdade. A viagem durou mais de 5 horas. Quando desci, reconheci tudo, mesmo com o tempo tendo transformado as fachadas. A casa estava coberta de poeira, as janelas trancadas, o portão enferrujado. Mas ao abrir a porta da frente, o cheiro da madeira antiga me abraçou. Era como se a Irene tivesse deixado a alma dela ali, esperando por mim. Passei a tarde limpando o básico, tirando folhas do chão, espanando os móveis. Fiz meu jantar simples: pão, tomate, azeite e um ovo frito. Sentei na cadeira da cozinha e comi como se fosse um banquete. Não tinha televisão, nem música, nem vozes. Só eu e o som da minha respiração. E naquele silêncio, eu me senti inteiro. Pela primeira vez em muito tempo. Os dias foram passando. Voltei a cuidar do jardim, a consertar a cerca, a reformar o velho banco da varanda. Comecei a ir ao mercadinho da esquina, onde ainda me chamavam de Dom Vicente. As pessoas me reconheciam, mesmo com os cabelos brancos e os passos mais lentos. "Você voltou de vez?" me perguntavam. Eu só sorria, porque sim, eu estava de volta. Mas não apenas à cidade, eu estava de volta a mim mesmo. Comecei a escrever. Pequenos textos num caderno azul. Escrevia lembranças, frases que Irene dizia, causos antigos. Escrevia para não esquecer. Porque quando te fazem sentir invisível, você precisa se lembrar todos os dias de quem você é. Comecei até a ajudar uma senhora da rua de cima, Dona Mercedes, a trocar as lâmpadas, consertar a torneira. Ela me agradecia com pedaços de torta e histórias da juventude. Aos poucos, eu me vi novamente pertencendo a um lugar. E mais ainda, pertencendo a mim. Mas foi num domingo, sentado na varanda, que algo me abalou de novo. Um carro parou diante do portão. Dele desceu Lorenzo. Com os olhos fundos, roupas amassadas, mãos trêmulas. Ele não disse nada de imediato. Apenas me olhou e sussurrou: "Pai, você sumiu." Não respondi. Ele continuou: "A Cláudia foi embora. Disse que cansou. Os meninos mal me olham. E eu só queria saber se você tá bem." Eu respirei fundo. Olhei para ele com o mesmo olhar de quem já entendeu tudo. E disse: "Estou melhor do que nunca." Ele assentiu com a cabeça e foi embora. Não pediu para eu voltar. Não me pediu perdão. Só quis confirmar que eu estava vivo. E eu estava. Vivo, sim. E cada vez mais forte. Se essa história já tocou seu coração até aqui, quero te pedir algo bem simples. Se você sentiu que, de algum modo, essa história se parece com algo que você viveu, ou que alguém que você ama já viveu, então, se achegue mais. Aqui neste canal, a gente conta histórias que o mundo costuma ignorar. Histórias como a do Vicente. Histórias que poderiam ser a sua. Se inscreva no canal, não por obrigação, mas porque aqui você vai sempre encontrar um lugar de escuta. E se quiser, deixe um comentário. Diga de onde você está assistindo e o que essa história despertou em você. Sua voz importa muito aqui. Os primeiros meses na casa antiga foram como um tratamento silencioso para a alma. Acordava cedo, muito antes do sol nascer. Preparava meu café com cuidado. Sentava-me no banco da varanda e observava o mundo despertar. Era nesse instante, com o cheiro do café misturado ao orvalho da manhã, que eu lembrava quem eu era. Vicente, filho de Dolores, encanador por 38 anos, marido de Irene por quase meio século, pai de 2 filhos. Era assim que eu me reconhecia, sem precisar de confirmações, sem precisar de aplausos. Apenas pelo simples ato de estar vivo e inteiro. As coisas que eu fazia todos os dias podiam parecer pequenas aos olhos dos outros. Consertar a porta do galpão, varrer as folhas secas, plantar manjericão ao lado da horta. Mas para mim, cada gesto era uma forma de resistência. Era como se a cada prego batido eu dissesse ao mundo: eu ainda existo. Havia silêncio, sim, mas era um silêncio meu, escolhido. E isso muda tudo.
Foi num desses dias comuns, num fim de tarde em que o vento balançava os galhos do limoeiro, que ouvi passos na estrada de terra. Levantei os olhos e vi uma silhueta familiar. Teresa, minha neta, a filha da Ana. Ela vinha com pressa, o rosto abatido, os olhos vermelhos. Quando se aproximou, mal conseguiu falar. Minha mãe, ela... Fiz sinal para que entrasse, servi um copo de água, esperei. Depois de respirar fundo, ela completou. Minha mãe teve um AVC, está internada em Hamburgo, não sei se vai sobreviver. E eu não tenho como ir até lá. Naquele instante, algo em mim se rompeu. Não era apenas a dor pela filha doente, era a sensação de impotência, o retorno de tudo que tentei deixar para trás. Lembrei do dia em que ela foi embora sem se despedir direito, da frieza das poucas cartas que me mandou. Mas ali, diante da minha neta, nada disso importava. Fui até o armário, peguei a velha caixa de ferro que guardava no fundo, abri. Dentro, as economias de uma vida inteira. Enfiei tudo em um envelope grosso, segurei nas mãos de Teresa e disse: vai, cuida dela por mim. Diz que o pai dela não esqueceu. Ela chorou, soluçando. Me abraçou como se eu fosse seu porto seguro. E então partiu. Fiquei sozinho de novo. Mas dessa vez, a solidão tinha um gosto diferente. Era um sacrifício com sentido. Era amor atravessando oceanos. Os dias seguintes foram longos. Meus pensamentos voltavam insistentemente para Ana, para quando ela era pequena, para a primeira vez que caiu da bicicleta, para o dia em que pegou catapora e eu dormi no chão do quarto vigiando sua febre. As lembranças eram tantas que não cabiam na cabeça. Comecei a escrever mais. No meu caderno azul, anotava tudo. Cada lembrança, cada cheiro, cada frase que um dia Irene havia me dito. Era como deixar um mapa para quem viesse depois. Um rastro de mim. Foi quando Lorenzo reapareceu. 3 semanas depois da ida de Teresa. Ele chegou sem avisar, sem malas, apenas com os ombros curvados e um olhar vazio. Estava mais magro, com a barba por fazer, as roupas soltas no corpo. Parecia mais velho do que eu. Pai, disse apenas. E ficou me olhando como se procurasse autorização para continuar. Esperei. Ele respirou fundo, os olhos marejados. Tô doente. Descobri um tumor. Disseminado. Disseram que não tem muito o que fazer. Fiquei em silêncio. O tempo pareceu parar. Podia ser verdade. Podia não ser. Mas a dor no rosto dele não dava margem à dúvida. Era real. E então ele pediu para ficar. Por alguns dias. Não quero morrer num quarto sujo de pensão. Não quero morrer sozinho. Não respondi com palavras. Abri a porta. Ele entrou, cabisbaixo, como um menino castigado. Dei a ele o quarto dos fundos. Deixei sobre a cômoda uma coberta limpa e um copo d'água. Não houve discurso, nem confronto. Havia apenas um homem doente e outro homem cansado. Os dias seguintes foram estranhamente suaves. Lorenzo me ajudava a molhar as plantas. Sentava na varanda. Assistia ao tempo passar. Começou a falar. Baixo, pausado. Contava coisas que nunca havia dito, como se sentia pequeno perto de mim. Como o medo o transformou em arrogante, como a vida o engoliu e ele deixou de lutar. Uma noite, com os olhos fixos no teto, ele sussurrou: você foi meu herói, pai. E eu te tratei como inimigo. Eu não queria te odiar. Eu queria te esquecer, porque me lembrava de tudo que eu nunca consegui ser. Essas palavras me atravessaram, como uma lâmina, mas não sangraram, porque pela primeira vez ele estava nu, emocionalmente nu, sem defesas. Na manhã seguinte, fui até a vila comprar pão. Quando voltei, encontrei Lorenzo sentado no quintal, com um papel na mão. Tô escrevendo uma carta para os meninos. Quero que eles saibam quem eu fui. Não só as partes ruins. Assenti. Não disse nada, mas ali, naquele gesto, vi que ele finalmente entendeu o que era ser pai. Uma semana depois, ele piorou. A respiração ficou fraca, o rosto pálido. Levei-o ao hospital, segurei sua mão na maca. Ele olhou para mim e com a voz quase apagada disse: você ainda me ama, pai? Respondi com um aperto na mão. Forte, firme, porque amor não se explica, se sente. Na madrugada seguinte, Lorenzo partiu, sem dor, sem drama.
Em paz. Voltei para casa sozinho. Sentei na cadeira de Irene. Olhei para o quintal, agora silencioso. E então chorei. Pela primeira vez em muito tempo. Não de tristeza, mas de alívio. Porque a ferida, enfim, começava a cicatrizar. Naquela noite, após ler a carta do Lorenzo, algo em mim se moveu. Não foi raiva. Tampouco compaixão. Foi como se uma porta interna se abrisse com cuidado, sem fazer barulho, permitindo que um vento antigo, denso, atravessasse meu peito. Senti uma saudade estranha, não dele, mas do que ele poderia ter sido. Do filho que um dia prometeu me proteger e acabou me deixando em silêncio, como se a minha presença fosse uma obrigação inconveniente. Mas a vida tem seus próprios ritmos, e às vezes nos prega peças. Na semana seguinte, Teresa apareceu chorando, o rosto inchado, os olhos vermelhos. Minha mãe, ela teve um AVC. Corri para abraçá-la. O coração apertou. Ana, minha filha distante, a única que parecia ter algum resquício de afeto, estava agora entre a vida e a morte, num hospital em Hamburgo. Eu não sei o que fazer. Não tenho dinheiro para ir até lá. Não conheço ninguém lá. Fiquei em silêncio por um instante. Depois me levantei, fui até o fundo do armário onde escondia uma pequena caixa de ferro. Abria. Dentro estavam as economias de uma vida inteira. Enfiei tudo numa sacola e entreguei a ela. Vá por mim. Leve isso e diga à sua mãe que o pai dela está rezando por ela todos os dias. Ela me abraçou tão forte que pude sentir seu coração batendo descompassado, misturado ao meu. E então partiu. Fiquei sozinho de novo. Mas foi diferente. Dessa vez não era abandono, era entrega. Era um pedaço de mim indo cuidar de outro. Nos dias que se seguiram, sonhei com Irene quase todas as noites. Ela me olhava séria, como costumava fazer quando algo importante estava prestes a acontecer. Em um desses sonhos ela me disse: Vicente, cuidado com a segunda chance. Nem sempre ela vem para consertar. Às vezes, ela vem para testar. 2 semanas depois, Lorenzo voltou. Não avisou. Não pediu permissão. Apenas apareceu na porta, com o rosto encovado, os olhos fundos e as mãos vazias. Pai, eu estou doente. Fiquei parado. Câncer, ele disse. Avançado. Os médicos dizem que não tem muito o que fazer. Não sabia se era verdade. Não sabia se era mais um capítulo da sua longa história de omissões. Mas havia algo no seu olhar que não estava lá antes. Um desespero honesto. Um homem encostado na beira do próprio fim. Ele pediu abrigo. Não piedade. Abrigo. Pediu para ficar por uns dias. Descansar. Pensar. Disse que não queria morrer sozinho num quarto de aluguel. Olhei para ele longamente. Aqui não é hospital, respondi. Mas tem teto, tem cama e tem silêncio. Ele assentiu, agradecido. Entrou como um homem que carrega nas costas mais do que a doença. Entrou como um filho que, enfim, não tinha mais onde esconder sua fragilidade. Durante semanas, convivi com Lorenzo pela primeira vez como homem, não mais como pai. Vi nele o menino que um dia caiu da bicicleta e me pediu colo. O adolescente que brigou comigo por causa de um horário de retorno. O adulto que me rejeitou como se eu tivesse deixado de importar. E agora, ali, estava só um corpo magro e um coração cansado. Ele me ajudava a regar as plantas, mesmo com dificuldade. Sentava no banco da varanda e me contava histórias da infância que eu nem lembrava. Às vezes, chorava enquanto lavava os pratos. Às vezes, ria sozinho, olhando o céu. À noite, tossia tanto que eu acordava assustado e, em silêncio, preparava um chá de camomila. Nunca mais me chamou de velho, nem fez piadas. Me chamava de pai, com a voz embargada. E esse pai era mais poderoso do que qualquer pedido de perdão. Certa tarde, ele me perguntou se eu o odiava. Respondi com um suspiro. Não se odeia o que ainda dói. Ele entendeu. E calou-se. Mas o destino, sempre atento, tinha mais uma peça para mover no tabuleiro. Na manhã de um domingo, Teresa reapareceu. Estava diferente. Cansada, mas firme. Minha mãe está em coma. Não sei se vai acordar. Mas antes de dormir, ela me disse: se o vovô ainda lembrar de mim, diga que eu sempre amei ele. Só não soube demonstrar. Baixei a cabeça. Por tantos anos, minha filha tinha me mantido longe. E mesmo assim,
naquela última lucidez, pensou em mim. Você me autoriza a trazer os irmãos dela aqui? Eles querem conhecer o Senhor. Querem saber de onde vieram. Respondi que sim. Claro que sim. Naquela mesma noite, Lorenzo piorou. Tive que levá-lo ao hospital local. Fiquei ao seu lado, segurando sua mão, como ele nunca segurou a minha quando precisei. Ele olhou para mim e sussurrou: Pai, eu sei que te falhei, mas você foi meu maior exemplo. E eu só percebi isso quando perdi tudo. Me perdoa, se puder. Eu não respondi. Apenas beijei sua testa. Porque algumas palavras, quando ditas tarde demais, já não precisam de resposta. Na manhã seguinte, o médico me chamou. Dom Vicente, sinto muito. E eu apenas balancei a cabeça. Não chorei ali. Chorei em casa, sentado na cadeira da Irene, com a janela aberta, ouvindo os passarinhos do jardim. Mas essa história ainda não tinha acabado.